Prezados irmãos, Daniel 8,14, o texto talvez mais conhecido dos adventistas do sétimo dia. Daniel 8,14. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Este texto vai trazer, nos anos 1900 ou 1800, trazer alegria a muitas pessoas, mas também grande tristeza a outros tantos. E é através deste texto que um senhor de nome Guilherme Miller acredita que, na sua interpretação profética, acredita que Jesus voltaria em 1843. E Jesus, ele começa a pregar que Jesus vai voltar em 1843. Ora, sabemos que ele estudou as profecias, não havia igreja adventista do sétimo dia, e como eu disse, hoje, ou ontem, fazemos 177 anos que aconteceu esse grande desapontamento. E este senhor Guilherme Miller começou em pequenas reuniões em várias cidades nos Estados Unidos a dizer que Jesus voltaria em 1843. E provava, através da matemática, da profecia de Daniel 8,14, que tudo estava preparado para a purificação do santuário. E ele interpretou que a purificação do santuário seria na terra. Então Jesus viria à terra para purificar o santuário. Claro, muitas pessoas deram ouvidos. Os jornais anunciavam naquela época que em 22 de outubro de 44, não 43, mas porquê? Porque chegou a outubro de 43 e Jesus não veio. E eles pensaram, bom, em 43 começa, ainda temos mais um ano até 44. E o dia do Yom Kippur, o dia da grande expiação, naquele ano, se daria em 22 de outubro de 1844. Então, ele apontou primeiro para 43, mas depois o ano continua para fazer um ano. Então chegou a 22 de outubro de 1844. Ora, muitas pessoas aceitavam, muitas pessoas deixavam as suas religiões e se uniam a este grupo porque Jesus ia voltar. As tendas cheias, as igrejas cheias, as pessoas afluíam, porque imaginem o que estavam em 1842, 43 e Jesus voltaria daí a um ano, mais ou menos. Imaginem como nós estaríamos se nós soubéssemos que no ano que vem Jesus voltaria à Terra. Como é que hoje nós estaríamos? Eufóricos, motivados e envolvidos na pregação do Evangelho. Prezados irmãos, mas chegou a 22 de outubro de 1844 e Cristo não voltou. Todas aquelas pessoas tiveram um grande desapontamento na sua vida, uma grande desilusão. Não plantaram, não semearam, deram todas as coisas que tinham aos vizinhos que gozavam com eles. Os vizinhos diziam, tu pensas que Jesus vai voltar e que o mundo vai acabar? Sim. E como prova disso, eles davam tudo o que tinham, porque para o céu não levavam nada. E agora chegou a altura de Jesus ter vindo e não chegou. Não tinham colheitas, não tinham mais animais, não tinham casa, não tinham os seus bens, porque doavam tudo, porque não precisavam. E agora? E agora? O que fazer perante o gozo dos vizinhos? O que fazer perante o gozo da família? O que fazer perante o gozo da sociedade? Este grupo é um grupo louco. Enlouqueceu. E a prova é de que Jesus não voltou em 1844. O grande desapontamento. Voltaram a estudar a Bíblia. Voltaram a pedir ao Senhor a orientação. Voltaram a tentar compreender onde estava o erro. E descobriram, pela graça de Deus, porque só por Deus descobriram onde estava o erro. Não era a purificação da terra, mas era a purificação, o início da purificação do santuário celestial. Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844. Mas o dano já estava feito. A dor já tinha causado. A pobreza agora, ou o desespero, e a tristeza que essas pessoas sentiam, já nada lhe consolavam. Muitos abandonaram a fé.
Muitos não quiseram mais saber falar da Bíblia, nem de Deus, nem do fim do mundo, nem da volta de Cristo, nada. Não queriam mais nada na vida deles. Ficaram totalmente desapontados com aquilo que aconteceu. Prezados irmãos, Provérbios capítulo 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O homem quis interpretar a Bíblia como ele queria. O homem pensou que podia encontrar a solução no seu próprio entendimento. Mas a palavra de Deus não é a palavra humana, é a palavra divina. E só com o divino é que nós podemos alcançar a compreensão da palavra. Só com o poder do Espírito Santo é que é necessário e que é imprescindível para que conheçamos a vontade de Deus nos nossos dias. Mas o homem pensou que só com o seu conhecimento alcançava a palavra. E como resultado, no dia seguinte, quando aquele senhor Hiram Edson saiu da sua casa para visitar os seus irmãos na fé, que estavam tristes, desolados, estavam completamente de rastos, como nós dizemos. Ele saiu para os visitar e no meio de um campo de milho, Deus dá-lhe a visão de que Jesus não viria à terra, mas que entraria agora no santuário celestial e que a purificação do santuário se daria a partir de 22 de outubro de 1844. E hoje Cristo está no santuário celestial a fazer a obra da expiação. E também a Ellen White, as visões que ela começou a ter. E tudo isto o Senhor relembrou que, através do Espírito Santo, através da revelação da profecia, o povo de Deus não se perde, não se desaponta, não enfraquece na fé, não fica triste, porque anda orientado unicamente pelo poder de Deus. O problema, prezados irmãos, é que 177 anos depois, hoje a Igreja está a cair no mesmo erro. Os mesmos erros hoje estão-se a cometer dentro da Igreja. Existem pessoas que anunciam uma data para a vinda de Cristo. Isso é um erro crasso. Não se deve acreditar em datas, porque o dia e a hora ninguém sabe. Outros não estudam a Bíblia. Outros interpretam a Bíblia à sua maneira. Outros não estudam o Espírito de Profecia. Acham que é um livro desatualizado. Foi bom para o tempo dos anos 1800 e 1900, mas para 2000 não é necessário. E nós estamos à beira de viver um grande desapontamento na nossa própria vida, na nossa própria fé. E se não arrepiarmos caminho, nós vamos ter o mesmo problema que houve em 1844. Muitos perderão a fé, abandonarão o caminho do Senhor, abandonarão as doutrinas de Deus e viverão vazios, completamente vazios. E são esses que possivelmente irão ser a causa da perseguição de outros crentes que se mantêm fiel a Deus. Deus tem um povo na terra. Mas Deus não tem um povo que o deixa ou que pode interpretar a Bíblia como ele quer, ou viver como ele quer, ou fazer as profecias que ele quer. O Espírito de Deus é essencial para os dias em que nós vivemos. O Espírito de Deus é fundamental para nós levarmos a água ao moinho, para aumentar a fé na nossa era, no pleno século XXI, o ano 2021. É por isso, prezados irmãos, que Satanás não persegue aqueles que vivem com as suas ideias, aqueles que vivem com as suas fés. Satanás persegue aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E nós sabemos, em 19:10, em Apocalipse 19:10, que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Então o inimigo, como fez naquele tempo, está a tentar fazer hoje, desanimar a Igreja. Retirar o crédito à Igreja. Retirar a Bíblia à Igreja. Retirar o espírito de profecia da Igreja. E nós estamos a deixar, irmãos. Nós estamos a permitir. Nós somos
somos cúmplices. Porque por vezes parece que não há mais interesse em estudar as profecias, estudar a Bíblia. E já não falo do espírito de profecia. Lembremos, irmãos, estamos à beira de cair nos mesmos erros. Estamos à beira de ter o grande desapontamento da nossa vida. Não porque a Bíblia não nos ensina, não porque o espírito de profecia não é a característica, ou não seja a característica do povo de Deus, é pela nossa apatia. Nossa falta de interesse em estudar, em compreender, em procurar. E isso, irmãos, só nos leva a um lugar. Grande desapontamento da nossa vida também. Não vamos viver outro desapontamento, ou vamos? Queremos nós viver mais um desapontamento na nossa vida? Há irmãos que abandonam a fé. Eu não vou mais à igreja. Não. Há irmãos que não se envolvem. Há irmãos que não estudam a palavra de Deus. Não há união, não há unidade, não há envolvimento na missão. O que é que há, irmãos? O que é que existe? Uma igreja que tem a responsabilidade de ser a igreja do fim, o povo remanescente. O que é que existe? O que é que nós temos para oferecer ao mundo? Nós, a nossa beleza, as nossas roupas, o nosso dinheiro, a nossa fama? É isso que nós mostramos aos outros ou queremos mostrar Cristo na nossa vida? Pode vir a acontecer, irmão. Eu não sou profeta, não faço nenhuma profecia, mas o grande desapontamento pode acontecer. E nós podemos evitar. Nós porque temos sabedoria, se ouvirmos a voz de Deus, se guardarmos os pilares que até hoje fortaleceram a Igreja de Cristo, guardar os mandamentos de Deus e ter o espírito da profecia bem atento e bem aceso na nossa vida. Porquê o espírito de profecia, irmãos? A profecia é um dos dons mais importantes do Espírito Santo. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como os patriarcas sabiam como orientar a sua vida? Como os profetas podiam anunciar a redenção e a maldição? Como os apóstolos seriam capazes de pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra sem o Espírito Santo? Como? Só pelo poder do Espírito. Só pelo poder do Espírito que a Igreja prega, a Igreja cresce, a Igreja adora a Deus, a Igreja envolve-se no caminho do Senhor. Unicamente pelo poder do Espírito Santo. A profecia promove o desenvolvimento espiritual de cada crente. Se não procurarmos, se não nos envolvermos no estudo da Palavra de Deus e do Espírito da profecia, não há desenvolvimento espiritual na nossa vida. E é o que acontece na maior parte das vezes. Não temos tempo, não gosto, não é para o meu tempo, está desatualizado. É para o outro irmão, é para o outro que precisa de ouvir esta mensagem. Logo, não existe desenvolvimento espiritual nas nossas vidas. Prepara a Igreja para o fim, para servir fielmente a Deus até esse fim. A Igreja não se corrompe, porque havendo profecia, não se corrompe. Havendo profecia, há unidade. Havendo profecia, há união. Havendo profecia, não há inveja. Havendo profecia, não há ciúme. Mas tem que haver a profecia. Tem que haver o estudo da palavra do Senhor. Tem que haver um envolvimento nos princípios de Deus. Na guarda dos mandamentos, claro, e no estudo e aplicação do Espírito de profecia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê, bem como ensina, que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. É um dos dons, não é o único. Cremos que este dom é uma marca distintiva da Igreja remanescente, sendo manifestado no ministério de Ellen White. Hoje, pouco por vezes se fala no Espírito de profecia. Mas também quando se fala, eu concordo. Às vezes parece uma vara de ferro que magoa tanto. E quanto mais magoa, mais eu fecho a porta, mais me encolho, porque eu não quero ouvir. Porque nem sempre podemos saber usar, ou nem sempre soubemos usar
o espírito de profecia. Nem sempre sabemos usar a Bíblia Sagrada. A Bíblia não é um pau que eu bato na cabeça dos outros. O espírito de profecia não é um pau que eu bato na cabeça dos outros. Mas é uma exortação à fidelidade, à consagração, à entrega da minha vida nas mãos do Senhor. Este é o objetivo da palavra de Deus. Porque fala, revela o amor de Deus. Revela o que Deus quer de mim. Revela o que é que Deus mostra para que eu faça na minha vida. O Espírito Santo revelou a palavra sagrada, a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo continua a revelar. Joel 2,28, vocês sabem que no fim dos tempos, as vossas crianças, os vossos jovens, os vossos idosos terão sonhos e visões. O Espírito de profecia continuará até se fechar a porta da graça. A Igreja Adventista do Sétimo Dia passa por uma crise, a qual está relacionada com uma indiferença para com os escritos do Espírito de profecia. Se eu vos perguntasse esta manhã, as câmaras não vos vão filmar, portanto vocês podem responder. Quantos de vocês este ano, 2021, leram um livro completo do Espírito de profecia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quem leu em 2020? 1, 2, 3, 4, 5. Somos 130 hoje, na igreja. Anos, não estou a falar de meses, anos. Passam-se anos. E nós nem sequer um livro. Há mais de 47 livros que nós vimos ler. 47, imagina. Do Espírito de profecia. Já não falo da Bíblia. Quem é que este ano já leu a Bíblia toda? Temos um. Quem leu o ano passado a Bíblia toda? Temos 4, 5. E os outros? O que é que andam a ler? Não há tempo. Mas lembramos que há uma crise relacional entre o crente adventista e o espírito da profecia. Infelizmente. Agora vejam o seguinte. Fomos procurar. Eu fiquei sem pilhas. Peço que me... Não, acho que voltou. Ok, muito bem. Existiu já há uns anos atrás um inquérito, uma sondagem a todo o mundo, aos jovens adventistas em todo o mundo, o Value Genesis. E nessa sondagem descobriu-se que os jovens disseram, portanto, nessas sondagens, os jovens disseram que tinham problemas com a Bíblia e com o espírito de profecia. Que não liam a Bíblia e não acreditavam. Aliás, acreditam, mas não liam o espírito de profecia. Por exemplo, em alguns países em que 15% dos jovens liam a Bíblia, liam o espírito de profecia, baixou para 5, 6%. É que estudam o espírito de profecia. É normal que muitas vezes o jovem não se interesse pela igreja. Porquê? Porque não se interessa pela Bíblia e pelo espírito de profecia. O facto de vir à igreja unicamente não fortalece a fé. Não é suficiente para nos mantermos, para manter a fé viva. É impossível. Impossível. Quem vem à igreja só e não estuda a palavra de Deus, do espírito de profecia, normalmente é uma pessoa que entra e sai, não participa, não se envolve na missão da igreja. E depois, também, por vezes, causa muitos problemas. Eu falo por mim, não é? Quando eu vou visitar alguns irmãos, a maior parte do tempo que nós passamos a conversar é sobre problemas. Dificilmente encontro alguém que diz, pastor, eu li este mês, li o Patriarcas e Profetas, gostava de partilhar consigo aquilo que eu compreendi. Ou precisava de ajuda naquilo que eu não compreendi. É problemas, problemas, problemas e problemas. Onde está a graça? Onde está a palavra de Deus? Onde está o espírito de profecia? Onde está a igreja viva que deve anunciar ao mundo a volta de Cristo? Eu não digo que eu não estou a dizer isto para dizer, não me conta, ou não partilhem as vossas situações. Não, irmãos, não estou a dizer isso como um ato de crítica. Estou a dizer que normalmente a boca fala daquilo que o coração está cheio.
E o que é que o nosso coração está cheio? Os jovens, antigamente eu lembro-me quando eu era jovem, entrei com 15 anos na igreja adventista, batizei-me com 17, eu li mais depressa o Espírito de Profecia do que a Bíblia até. E havia um livro fundamental, clássico, que os jovens liam, que era a Mensagens aos Jovens. Quantos dos jovens aqui esta manhã já leu o livro completo de Mensagens aos Jovens do Espírito de Profecia? 6 jovens? Os outros jovens não existem? Mensagens tão simples, que nos ajudam a compreender como viver. Claro, temos que adaptar aos nossos dias, é verdade. Não vamos andar vestidos ao tempo de Ellen White, não vamos fazer isso, irmãos. Mas os princípios são os mesmos. A inspiração é a mesma. A motivação é a mesma. Aquilo que os jovens nos anos 1900 deviam aprender é a mesma aprendizagem que hoje nós temos que fazer. E se o jovem não tem interesse pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, é por essa razão que mais de 50% dos jovens abandonam a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais de 50%. E os pais choram. A igreja diz, não estamos a fazer nada pelos jovens. Há coisas que nós não podemos fazer. São os jovens que têm que fazer eles próprios. O estudar, aprender e praticar, a igreja não pode fazer. Os pais não podem fazer. A igreja, são os jovens que têm que fazer. Mas se não há envolvimento, se não há a procura da palavra, se não há o desejo de estar na presença de Deus e ser um exemplo para os outros, é por isso que enfraquece a igreja. Causa divisões na igreja. Olhamos para o futuro com um futuro um pouco estranho. É verdade que no passado nós também aprendemos o Espírito de Profecia como fosse algo que era imposto. Tens que fazer, não podes fazer. É verdade. Mas Deus dá-nos entendimento para sabermos desarmar o que é preciso desarmar e configurar aquilo que é necessário configurar e aplicar à nossa vida. Prezados irmãos, quando um crente é motivado por outros princípios não bíblicos, o profeta é sempre importuno. Quando nós não temos o desejo de aprender, qualquer sermão na igreja que seja um bocadinho mais direcionado, não gostei. Se eu apresentar aqui os textos da Bíblia ou do Espírito de Profecia que vão contra aquilo que eu faço, não gosto. Vocês vejam os profetas que eram perseguidos, maltratados, quando eles tinham que repreender, quando eles tinham que direcionar a mensagem. E quantas vezes nós rejeitamos os princípios de Deus porque eu não gosto. Então os mandamentos começam a dizer, não faças, não mates, não cometas adultério, não digas mentiras. Isso não. Isso é muito complicado. O não é muito complicado. O sim é mais fácil. Mas nem tudo podemos ouvir um sim. Devemos saber ouvir o não e saber também ouvir o sim. Declínio da lealdade para com Deus, declínio da lealdade para com a igreja. O que é que acontece? Se a igreja não estuda, aprende e pratica os pilares que são importantes na igreja adventista do sétimo dia, a igreja deixa de ser leal. Por exemplo, eu queria voltar a... Eu vou dar um exemplo. Quantos divórcios hoje na igreja existem? Quando, no meu tempo de jovem, raramente ouvimos falar num divórcio na igreja. Raramente. Hoje, eu vou-me divorciar. É fácil. Jovens que bebem álcool. E os pais sabem. Não dizem nada, mas sabem. E são todos adventistas em casa. Jovens que experimentam droga e são viciados nas drogas em jogos. E ninguém diz nada. Está tudo bem. Tudo se passa normalmente, irmãos. O que importa é o amor de Deus. Deus compreende as nossas inclinações. A igreja entra em declínio. Deixamos de ser leais a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Deixamos de nos envolver na casa de Deus. Deixamos de querer viver para Deus.
E a igreja se corrompe. Acusamos-nos uns aos outros, dizemos mal uns dos outros, olhamos uns para os outros, em vez de olharmos para Cristo. A igreja perde a sua lealdade. Há um declínio, o grande desapontamento. E vai acontecer o grande desapontamento se não houver mudança de atitude e drástica no interesse pelas coisas de Deus. Muitas vezes reuniam-se em longas sessões de estudo da Bíblia, dentre as quais muitos terminavam sem qualquer consenso quanto à interpretação apropriada dos textos de estudo. Em tais ocasiões, Ellen White relata que era tomada em visão e recebia explicações claras das passagens que eram o centro do estudo e da confusão. Reunir-nos para orar. Se eu fizer uma reunião de castanhas assadas, vamos todos. Se eu fizer uma reunião para estudar a Bíblia, não tenho tempo, não posso ir. Precisamos estudar, orar. As castanhas assadas não nos levam para o céu. Nada daquilo que fazemos na vida nos leva para o céu, a não ser o sacrifício de Cristo Jesus. E cada vez mais, irmãos, mais do que isso, a igreja precisa de entender que estamos à beira de um grande precipício, de desinteresse. Cada um olha só para si, não se importa com o resto. A igreja se o telhado está a chover, chove no telhado, chove. Se está suja, está suja. Se está a estragar, está a estragar. Quem se importa com nada? Nada, não há. Mas isso dos meus irmãos que estão familiarizados com a minha missão e com a obra, menosprezarem a mensagem que Deus me incumbe de transmitir, entristece os seus espíritos. Se nós não atendemos à missão, se não atendemos à obra da pregação, irmãos, estamos a entristecer o Espírito Santo. E isso é que é o pecado que não tem perdão. É entristecer o Espírito Santo. É não estar envolvido na obra do Espírito Santo. É não atender aos princípios bíblicos. É não praticar os ensinos do Espírito de profecia. Então estamos a pecar contra o Espírito Santo. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos os profetas. Deus não é mau, irmãos. Deus é bom. E Deus não revela nada, não faz nada sem primeiro revelar. E Ele está-nos a dizer, olha, igreja, estamos a viver o tempo do fim. Motivem-se, orem, procurem, estudem, apliquem. Jovens, estudem mais a palavra do Senhor. Estudem o Espírito de profecia. Os vossos pais vão ter muito mais descanso convosco. Vocês não serão daqueles 50% que vão abandonar a casa de Deus nos próximos meses, nos próximos anos. Estudemos os princípios do Senhor. Procuremos andar nos caminhos do Senhor. Não copiemos o mundo. O mundo não salva ninguém, o mundo leva-nos à perdição. Mas procuremos os que são as palavras do Senhor e os conselhos que Deus nos dá, que nos edificam e nos fazem crescer para Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, Efésios 4, 11 a 13, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé. Irmãos, é fundamental que nós cheguemos à unidade da fé. Somos pessoas diferentes uns dos outros. Vamos pensar diferente uns dos outros. Mas vamos ser unidos nos mesmos propósitos, unidos na mesma palavra, unidos no mesmo Espírito. Enquanto isso não acontecer, é o grande desapontamento da nossa vida e da vida de uma igreja. Unidos em Cristo Jesus. Fundamental, irmãos. Sem isso a igreja não se prepara para Cristo. Prepara-se para passar mais alguns tempos na terra. Tempos difíceis virão. Estamos a viver tempos, no limiar desses tempos difíceis, irmãos. As igrejas, agora com a questão da pandemia, para os irmãos voltarem à igreja, quase que parece que, não fazemos como alguns governos, não é? Que davam 50 euros quem viesse trabalhar ou quem viesse aqui, quem viesse ali. Nada disso, irmãos. Mas é preciso insistir, é preciso chamar. Mesmo para a reunião de oração é preciso chamar. Todos nós sabemos que a igreja tem uma reunião de oração. Reunião de sábado à tarde, reunião, uma conferência. Nós sabemos isso. Nós devemos nos envolver, irmãos. Envolver faz parte do projeto da igreja, projeto de vida.
A igreja precisa de despertar. A igreja precisa da presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nós não adquirimos sem o estudo da Bíblia e sem o estudo do Espírito de Profecia. Não se adquire o Espírito Santo, irmãos. Eu não posso ter uma coisa e outra coisa completamente diferente. Não, irmãos. Impossível. O mesmo Espírito que inspirou Abraão, Isaac, Jacó, Malaquias, Isaías, Ezequiel, é o mesmo Espírito que inspirou o irmão White e vai inspirar os jovens, crianças, idosos, adultos no futuro. É o mesmo Espírito Santo. A mesma inspiração. E examinar o coração, irmãos. Olhemos para o nosso coração e vejamos o que ainda há para arrancar, quantas ervas daninhas existem para arrancar da nossa vida. Reivindicar a fé, as promessas de Cristo, sermos mansos e humildes e unidos em Cristo Jesus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, aplicamos e estudamos o Espírito de Profecia, nós vamos encontrar estes ingredientes são fundamentais para a nossa vida. A vida cristã é uma batalha, irmãos, e é necessário uma entrega diária. Eu não posso passar um dia sem estudar a palavra de Deus. Eu não posso passar um momento sem conhecer e sem lembrar os princípios de Deus na minha vida. Quanto menos nós estudamos, mais longe estamos da verdade. Nós conhecemos o caminho, mas andamos perdidos no caminho que nós conhecemos. E perdidos no caminho que nós conhecemos, irmãos, não é bom, não é bom. Se nós não chegarmos ao final, se ficarmos a meio do caminho, não alcançamos a meta. Não alcançamos a coroa da justiça que está preparada e reservada para cada um de nós. Voltamos a mencionar que o Espírito de Profecia é fundamental na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Senão, nós éramos mais uma igreja como tantas igrejas à nossa volta. Comunicar para tempos difíceis, identificar o remanescente, fortalecer o estudo da Bíblia, obter melhor compreensão das verdades. Irmãos, eu digo isso com toda a humildade. Antes de ser adventista, se pegasse na Bíblia, eu não entendia nada. Mas hoje, graças a Deus e com a ajuda do Espírito de Profecia, nós temos patriarcas e profetas e reis, temos já todas as nações, o grande conflito, Atos Apóstolos, testemunhos para a igreja, testemunhos seletos, mensagens escolhidas. Temos tantas coisas, irmãos. É tão fácil, um adventista conhecer a palavra de Deus. Mais de qualquer outro cristão. É tão fácil. E continuo a ouvir irmãos, eu não compreendo, não tenho vontade de estudar. Eu falo para mim, eu não tenho tempo para estudar. Porque há tanta coisa para estudar que eu não tenho tempo. A minha vida toda, mesmo que eu quando nascesse começasse logo a estudar, eu não conseguia estudar toda a minha vida toda. Não percamos tempo, irmãos. Não andemos a brincar aos cristãos. Vivamos, procuremos o Senhor. O Senhor nos dará certamente soluções e nos animará para crescermos mais em Cristo Jesus. Sermos fortes na igreja, pilares fundamentais, amarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. Mais de 2.000 visões, irmãos. Não é para ignorar, não é para fingir. Mais de 25 milhões de palavras, 100.000 páginas, 4.600 artigos, em tantas matérias da sociedade. Existem faculdades no mundo que usam livros do Espírito de Profecia como livro de estudo das suas próprias faculdades. E nós, adventistas do sétimo dia, sentados nos bancos da igreja, não estudamos, não aprendemos. A irmã White recebeu a sua primeira visão, que ela com 16 anos ela recebeu. O povo caminhava em direção a Cristo. Só que o caminho era estreito cada vez mais. E é exatamente o que acontece. Essa foi a primeira visão. Nós estamos num caminho estreito, irmãos. Nós estamos numa porta estreita. Nós não temos portas largas, nem caminhos largos. Não é tempo para olhar para trás, nem distrair-nos com as coisas da vida. O tempo é curto. O tempo que Deus nos dá é um tempo precioso para aprender. Eu não gosto disto. Isto aqui não. Eu não vou ler. Eu não acredito na Ellen White. Eu não acredito. A Bíblia, quem é que me garante que a Bíblia é verdadeira? Irmãos, não há tempo para essas coisas, irmãos. Não há tempo para isso. Temos que ir ao fundo da questão. A Bíblia se auto-explica.
Temos que ir ao fundo da questão. Temos que ir ao fundo mesmo. Tem que procurar, tem que investigar, examinar, retende. Examinar tudo e retende o bem. Temos que ir. Nós não somos um povo morto adventista. Isso não existe, irmãos. Somos o povo adventista do sétimo dia. Tem uma mensagem poderosa para o mundo. Ou queremos viver o grande desapontamento outra vez? Nós, quando éramos os mais... Eu não sei, hoje em dia, os pais já não dizem aos filhos algumas coisas, mas havia uma frase que os nossos pais diziam assim: quem te avisa, amigo é. E Jesus está-nos a avisar, porque Ele é nosso amigo. Avisa-me a mim, avisa-nos a todos nós. Ele é nosso amigo, Ele nos ama. Vamos trabalhar para o Senhor, irmãos. Ao dizer louvado seja Deus, ao ver o que Deus tem realizado, enche-me de admiração, de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Este é que é o problema maior de todo o crente, inclusive de alguns adventistas do sétimo dia. Esquecer. Esquecer o que Deus já fez na sua vida. Crianças, jovens, adultos, vamos estudar a palavra de Deus, ou continuar a estudar a palavra de Deus. Vamos estudar o Espírito de Profecia. Vamos confrontar, vamos pôr em acordo a Bíblia com o Espírito de Profecia. E vamos ver quão rico nós sabemos. Quanta riqueza nós vamos obter na nossa vida. Vamos deixar as coisas que hoje nos afastam de Deus muito mais facilmente, irmãos. Nada nos vai impedir de entregar a nossa vida a Jesus. Senão, tantas pregações, tantos sermões, tantos estudos da Bíblia. Para quê? Para quê? Eu não desisto. Eu espero que os irmãos também não desistam, também. Continuemos na fé do Senhor. Sejamos firmes e fortes. Procuremos a Cristo. Amemos a Cristo. Falemos de Cristo. Ele nos ama, irmãos. Cristo veio ao mundo morrer para me salvar. O que é que vocês fariam a alguém que tivesse morrido no vosso lugar? Como é que pensavam dele? Como é que falavam dele? Falavam mal? Ignoravam-no? Creio que não. Então não vamos ignorar. Vamos aprender, continuar a aprender. Quem não é batizado, batize. Se alguém está fraco na fé, fortaleça-se na fé. Se alguém está zangado, façam as pazes, amem-se uns aos outros. Se alguém não consegue falar, fale. Somos o povo de Deus. Somos o povo que tem uma missão fundamental na sociedade, uma responsabilidade altíssima. E temos a verdade, que é Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, irmãos, e que a graça do Senhor esteja no vosso coração. E que juntos louvemos o Senhor, não nos esqueçamos que temos uma missão e não queremos passar por mais nenhum desapontamento. Que Deus vos abençoe, é o meu desejo e a minha oração. Amém.